e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, Não vem das obras, para que ninguém se glorie delas. porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Eterno Deus e Pai, te louvamos e damos graças por essa palavra que vem de encontro às nossas questões. Senhor Deus, venha abençoar, Senhor Deus, esses trabalhos, Senhor, esses estudos. Senhor, que teu Espírito Santo tenha total liberdade em nossa mente. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. No estudo de hoje, continuando falando sobre a graça de Deus, nós vamos falar sobre a resistência à graça de Deus. A graça de Deus pode ou não ser resistida? Existem algumas correntes teológicas que afirmam que a graça de Deus é irresistível, ou seja, que ela não pode ser resistida. Mas, na verdade, nós encontramos na palavra de Deus, nós vemos pela palavra de Deus, que essa corrente teológica não tem muita base, não tem muito fundamento bíblico, né? Por quê? Primeiro que nós vemos, conforme Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 15, verso 12, que é possível o homem, depois de salvo, ele cair da graça de Deus. Vejam bem, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 2. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se, presta atenção nessa palavra, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, senão é que cresce igual. Quando Paulo fala aqui da palavra de Deus que nós recebemos, ele fala que devemos permanecer neste evangelho, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também nós somos salvos. É pela palavra de Deus, na palavra de Deus, e mediante a fé na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, esse evangelho que nós recebemos, no qual nós permanecemos e pelo qual nós somos salvos. Existe uma condição para que nós permanecemos nesse evangelho. A condição está aqui nessa palavra ser, porque ser é uma palavra do condicional. Se você permanecer, né? Amém. Você é salvo. Se você não permanecer, você se afasta do evangelho. Então aí você cai da graça de Deus, né? Se o retiverdes tal
como vou tem anunciado. Se você o retiver, aí você permanecerá. Do contrário, ou seja, se não, você crê em vão. A pessoa diz que crê, recebeu o Evangelho, e de repente começa a fazer, a agir contra a palavra de Deus, né? Fora dos ditames da palavra de Deus, fora dos ensinamentos bíblicos. Ela está então fazendo o quê? Ela está regredindo, está voltando atrás. Ou seja, ela não está permanecendo no Evangelho. E se ela não permanece no Evangelho, ela está caindo da graça de Deus. Nós vemos um relato bíblico da história de Sansão. O moço foi oferecido a Deus. Deus tinha uma obra na vida dele, ele era o nazireu de Deus, e ele não podia se misturar com o povo incrédulo, ele não podia tocar em coisas impuras, ele não podia cortar o cabelo, porque ele era o nazireu. E ele, por decisão própria, né, isso aí, ele continuaria sendo um homem abençoado, usado por Deus, pelos Deus que o Espírito de Deus usava ele, né, para que ele trouxesse liberdade para o povo de Israel. Porém, ele resolveu fazer tudo contra os ensinamentos do Pentateuco, da Torá, né? E quando ele agia assim, ele estava entristecendo o Espírito Santo de Deus. Quando o homem começa a agir, ou a fazer no seu cotidiano, começa a retroagir, a voltar atrás no que ensina a palavra de Deus, então ele entristece o Espírito Santo de Deus. O que aconteceu com Sansão? Chegou uma hora, chegou um momento, que o Espírito Santo de Deus se retirou da vida dele. E ele, o quê? Ele ficou à mercê, né, dos filisteus. Né? Mas pela infinita misericórdia de Deus, Deus é assim, tá? O homem pode até se afastar do Evangelho. O homem pode até regredir na fé, voltar atrás. Mas Deus está sempre de braços abertos, esperando para que o homem volte para a sua presença. Foi o que aconteceu com Sansão. Quando ele viu que ele tinha feito tudo errado, que ele não estava agindo certo, que ele havia negligenciado aí o seu narizeado, né? Ele se arrependeu do que ele tinha feito. Ele se arrependeu, né? E no momento em que ele se arrependeu e pediu perdão a Deus, Deus deu uma nova oportunidade para ele. O Espírito Santo de Deus voltou a usá-lo nas suas mãos. E ele fez o que então? Agora com o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele matou mais filisteus do que nas outras batalhas que ele teve com os mesmos. Né? Então, a graça de Deus também é assim. Né? Da mesma forma, ela pode sim ser resistida. Né? Nós estamos aqui, nós estamos debaixo da graça de Deus. Enquanto nós estamos obedecendo esta palavra, nós estamos sendo abençoados e agraciados por Deus. Mas quando nós passamos a viver contra os ensinamentos daqui, se nós que estamos aqui, que somos santos e separados por Deus, passarmos a viver uma vida retrógrada, passarmos a viver uma vida contrária aos ensinamentos da palavra de Deus, então nós começamos a resistir à graça de Deus. Por quê? Ela está sendo derramada na nossa vida. Então é como uma torneira que está aberta, está fluindo água. Enquanto ela está aberta, ela está fluindo água. Mas quando você fecha, para de fluir a água. A mesma coisa é a graça de Deus. Quando você começa a agir, a retroagir na fé, né? E começa a viver contra os ensinamentos da palavra de Deus, você
fecha o canal do dispensar da graça de Deus na sua vida, né? Então aí você passa a viver uma vida sem a graça de Deus, né? Então a graça de Deus ela pode sim ser resistida, né? Vamos ver também que como que é e como ocorre essa queda, ou seja, como ocorre esse cair da graça de Deus. É uma tendência do homem sair da presença de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 22, diz o seguinte: